Bom, no caso da terceirização já é uma realidade através da Lei 13.429 desse ano, que não é uma lei de terceirização, ela na verdade é uma lei que veio mexer na lei de trabalho temporário e dentro dessa lei ela criou a figura da terceirização. Depois vem a questão da reforma trabalhista, que ainda não é uma realidade legal. Já foi aprovado na Câmara, está no Senado, pode ser que tenha mudanças, e se houver mudanças no Senado, volta para a Câmara, mas eu acredito que boa parte do que está ali vai permanecer e vai ser aprovado. Bom, então vamos seguir aqui, com a questão da terceirização. Primeiro vamos falar bem rapidamente o que existia antes. Bom, não existia até então, legalmente falando, em algum dispositivo que dissesse que pode ou não haver terceirização. O que você tinha antes dessa lei 13.429 desse ano era essa súmula do TST e a lei de trabalho temporário. O que essa súmula do TST dizia? Dentre várias coisas, que não poderia haver terceirização de atividade fim, só atividade meio. Então perceba, o TST, na verdade, ele praticamente legislou sobre o assunto. Ele criou uma regra e a partir dessa súmula do TST, a fiscalização do Ministério do Trabalho caiu em cima das empresas, autuando por fazer terceirização da atividade fim. Bom, além disso, você então só poderia até então terceirizar a sua atividade meio ou serviços de vigilância e limpeza. Mas existia a figura do trabalho temporário. Por que a figura do trabalho temporário não era tão interessante assim para as empresas, principalmente das empresas de TI? Porque elas tinham vários critérios, ela tem vários critérios, ela continua existindo o trabalho temporário. A empresa de trabalho temporário, ou seja, que você poderia contratar, vou contratar uma empresa de trabalho temporário, teria que ser registrada no Ministério do Trabalho, seria só para serviços extras, transitórios, ou seja, substituição de pessoal. Tem um empregado de licença maternidade ou um empregado de férias, ou acréscimo extraordinário de serviços, como por exemplo comércio no Natal, Dia das Mães. Então você tinha uma limitação. Você tinha um critério que essa empresa de trabalho temporário tinha que ter um capital social de 500 vezes o salário mínimo nacional, atualizado. Então, as empresas não usavam, seja empresas de TI ou empresas de outros setores, não contratavam empresas de trabalho temporário. Então, aqui, as formas que a gente tinha antes da Lei 13.429, o que era a terceirização lícita, que a gente tem o trabalho temporário, que continua existindo, serviços de vigilância, limpeza e atividade meio do tomador. E o que era proibido? Atividade fim. Aí vem a Lei 13.429. Então ela mantém a empresa de trabalho temporário, então continua existindo, e dentro dessa mesma lei, ela cria a empresa prestadora de serviço. Quando a gente for ver os requisitos de uma e outra, são praticamente a mesma coisa. As diferenças são muito tênues entre uma empresa prestadora de serviço e uma empresa de trabalho temporário. Então foi essa figura que a lei criou. Pode passar. Bom, uma coisa, contratação indireta, que é a terceirização, a gente sempre tem 3 figuras. Na contratação direta, a gente só tem 2 figuras. Então, tanto na empresa de trabalho temporário, quanto na empresa prestadora de serviço, que seria a terceirização mais clássica, a gente vai ter sempre 3 figuras. A empresa tomadora ou a empresa contratante. Por que eu botei tomadora ou contratante? Porque a lei, quando ela se refere à empresa que contrata uma empresa de trabalho temporário, ela usa o termo tomadora. Quando ela se refere à empresa que contrata uma empresa prestadora de serviço, ela usa o termo contratante. Afinal das contas, é a mesma coisa. É a empresa tomadora que vai tomar serviço, seja da empresa de trabalho temporário, seja da empresa prestadora de serviço. E aqui nessa ponta a gente tem o trabalhador. Então o trabalhador não tem um vínculo direto com a tomadora. Ele tem um vínculo empregatício com a empresa do meio. Então, é bom fixar isso. Toda vez que eu falo em terceirização, eu tenho que ter 3 figuras. Se eu só tenho 2 figuras, é uma contratação direta. Então, aqui eu tenho uma contratação direta. Eu não sei se quem está aí atrás dá para ver. A empresa contrata diretamente o trabalhador. Pode passar, Luana. Isso aqui, mesmo com a Lei 13.429, continua ilegal. Pejotização
Foi, continua e provavelmente vai continuar sendo ilegal, inclusive na reforma trabalhista, que já mexe nessa lei 3.429, ou seja, a lei mal foi promulgada e já vai sofrer, provavelmente vai sofrer alteração. Mas nenhuma em relação a isso aqui. Você, empresa, contratar um trabalhador, olha, monta seu PJ, e ele só presta serviço para você, ele só abriu o CNPJ, mas ele não tem empregados, ele não tem outros clientes, ele só presta serviço para você. Isso é pejotização irregular. Era irregular e continua sendo irregular. A não ser que ele, apesar de não ter empregados, ele presta serviço para outras empresas. Aí sim, ele tem clientes. Ele não tem uma relação exclusiva com você, uma relação de subordinação com você. Aí não é um PJ clássico, entendeu? Nesse caso, eu poderia dizer, um exemplo de MEI? Pode ser. O MEI nada mais é que um empresário individual inscrito num regime tributário similar ao Simples. Sim, eu quero saber, por exemplo, se tem um MEI, né, que só tem uma relação com uma empresa, não tem ponto de cliente, como você está falando. É isso aqui. É a pejotização, no caso. É a pejotização. Se ele tem outros clientes, ok. Se ele não tem só uma relação com você, ele não abriu o CNPJ só para prestar serviço para você. Aí tudo bem, ele tem outros clientes. Agora, ele abriu um CNPJ só para ter um contrato de prestação de serviço com você ao invés de um contrato de trabalho. Inclusive tem horário, tem subordinação. Não precisa nem trabalhar na dependência da empresa, não. Pode ser um MEI trabalhando de casa. Porque muitas empresas fazem isso para dar uma disfarçada. Não, vou deixar esse cara lá em casa, ele trabalha home office na casa dele, o fiscal vai vir aqui, não vai ver. Mas tem a nota fiscal gerada. Aí então, quando é exclusivamente com uma empresa só, então aí é a pejotização ilícita. Se ele presta serviço para outras empresas, aí não, ele tem pode até ser 2 só, 3, não importa a quantidade. Mas se ele tem mais de uma, ele realmente está montando cliente. Ele não é seu empregado disfarçado. Tá claro isso, gente? Ok? Tá bom. Bom, então qual é a diferença entre a empresa de trabalho temporário e uma empresa prestadora de serviços? Que é o que provavelmente as empresas de TI vão começar a utilizar muito. Vamos lá. Bom, primeira coisa que não é muito, na prática não é muita diferença, é só a nomenclatura. Porque a de trabalho temporário presta serviço para a tomadora e a empresa prestadora de serviço presta serviço para a empresa contratante. É a mesma coisa, dá no mesmo. Agora ali já tem uma diferença interessante. Empresa tomadora de serviço é a pessoa jurídica ou entidade a ela equiparada. No caso da prestadora de serviço, a contratante pode ser pessoa física ou jurídica. Então, que vou contratar alguém, eu não preciso ter um CNPJ para contratar uma empresa prestadora de serviço. Eu posso ser eu, pessoa física, contratar uma empresa prestadora de serviço. Bom, para empresas de trabalho temporário, para atender a necessidade de substituição transitória de pessoal permanente ou a demanda complementar de serviços da tomadora. Demanda complementar de serviços à tomadora é aquelas demandas extras, como eu dei o exemplo do comércio no Natal, mas não precisa ser só esse exemplo. Se você tem qualquer demanda extra de serviço, eu peguei um projeto agora, isso é uma demanda complementar de serviços. Aí olha o que a lei fez, a lei 3.429, com relação à empresa prestadora de serviço. Para prestar serviços determinados e específicos a contratante. Ora, mas isso é atividade fim? Ou seja, a grande questão que existia, que era que terceirizar a atividade fim era ilícita, a lei que veio para resolver isso não usou esse termo. Ela botou serviços determinados e específicos a contratantes. Eu posso interpretar que isso é atividade fim. Mas eu posso ser, por exemplo, um magistrado, um juiz com uma interpretação mais pró-trabalhador e falar, não, isso aqui não é atividade fim. Então, lá no projeto de lei da reforma trabalhista, um dos dispositivos da reforma trabalhista é mudar essa expressão aqui para atividade fim. Deixar expresso que, olha, empresa prestadora de serviço pode prestar serviços para atividade fim da contratante. Porque era isso que a gente queria.
A gente que eu falo, não só setor de TI, mas vários outros setores. Acabou que a lei veio para resolver e não resolveu nada. No caso da tomadora, da empresa, de trabalho temporário, está expresso na lei que pode ser atividade fim. Mas tem que ser serviços extras ou transitórios para substituição de pessoal. Por isso que nunca foi muito usado pelas empresas de TI. Requisitos. A empresa de trabalho temporário, ela tem que ser registrada no MTE. Isso já existia antes e permaneceu essa exigência. A prestadora de serviço, não precisa se registrar no MTE. Isso já é ótimo, menos uma burocracia. A empresa de trabalho temporário tem que provar a inscrição do CNPJ, isso é óbvio. E a de prestadora de serviço também. Provar registro na junta comercial, isso também é óbvio para as duas. E aí vem a questão do capital social mínimo. Aí o legislador criou uma exigência que com certeza não é agradável para quem queria praticar terceirização à vontade. Bom, no caso da tomadora de trabalho temporário, a exigência que tinha antes era que tivesse um capital social mínimo de 500 vezes o salário mínimo nacional. Colocaram 100 mil, então deram uma reduzida nisso, uma boa reduzida. E no caso da empresa prestadora de serviço, colocaram a seguinte exigência. Se ela tiver até 10 empregados, tem que ter um capital social mínimo de 10 mil reais. Se for de 20 a 50 empregados, de 10 a 20 empregados, tem que ter capital social mínimo de 25 mil. Se for de 20 até 50 empregados, capital social mínimo de 45 mil. De 50 empregados até 10 empregados, mínimo de 100 mil. Mais de 10 empregados, 250 mil. Sim. Mais de 100 empregados, 250 mil de capital social. Então não é qualquer pessoa jurídica que vai poder ser uma empresa prestadora de serviço. Então vamos supor que vocês, eu quero fazer uma reestruturação interna na minha empresa e metade do meu pessoal eu vou transformar em terceirizado. Vou contratar uma empresa prestadora de serviço e essa metade da minha mão de obra vai virar terceirizado. Vocês vão ter que avaliar se essa empresa que você está contratando, se ela cumpre esses requisitos aqui. Senão essa terceirização vai continuar sendo irregular. Então, e isso é responsabilidade da contratante. Entendeu? Então vamos lá, passando. Peraí, antes de passar, uma coisa boa da empresa prestadora de serviço e ruim na de trabalho temporário. Na de trabalho temporário, você só pode fazer um contrato de 180 dias com o seu tomador em relação ao mesmo empregado. Na prestadora de serviço, a lei não trouxe limite. Então, vocês, empresas de TI, podem contratar uma empresa prestadora de serviço para te fornecer mão de obra sem prazo. Pode ficar ali 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. A lei não colocou prazo. Trabalho temporário, não. Só 180 dias, pode até prorrogar por mais 90 dias, desde que mantenha as mesmas condições. Então, analisando, é de fato uma figura interessante para as empresas. Tem esse requisito do capital social, que é ruim, mas ainda assim não são capitais sociais tão altos, então ainda é factível. O único problema a ser resolvido, e eu tenho quase certeza que será resolvido pela reforma trabalhista, eu não acho que o Senado vai mexer nessa parte da reforma trabalhista, é colocar expresso na lei que é atividade fim. Trocar essa expressão genérica de serviços determinados e específicos. Afinal, o que é determinado e específico? Entendeu? Vamos lá. Deixa eu passar, Lohan. Semelhança. Tanto a empresa, tanto numa relação jurídica de uma empresa de trabalho temporário, quanto numa relação jurídica de uma empresa prestadora de serviço, a tomadora ou a contratante, ela é responsável subsidiariamente pelas verbas trabalhistas em relação àquele empregado que lhe prestou serviço. O que significa ser subsidiariamente responsável? Se aquele trabalhador daquela empresa prestadora de serviço ou empresa de trabalho temporário entrar na justiça em face dessa empresa, reclamando, eu não recebi horas extras, eu não recebi salário, não foi depositado no meu FGTS, enfim, qualquer verbas da relação de emprego, ele só vai poder cobrar
da tomadora ou da contratante depois de esgotado todas as possibilidades de execução de quem contratou ele diretamente. Então, primeiro, ele tem que cobrar dela. Se esgotou. E aí, quando eu digo cobrar, o juiz manda bloquear a conta, primeiro da pessoa jurídica, depois dos sócios. Só depois de fazer todo esse procedimento que ele vai poder ir na empresa tomadora ou contratante. Isso vai ser subsidiário. Pode passar, Alba. Aqui, bom, essa primeira parte eu já tinha comentado, que é o que a reforma trabalhista modifica na terceirização. Primeira coisa é trazer a expressão atividade fim para os dispositivos da lei que falam sobre a empresa prestadora de serviço. Segunda coisa, não poderá ser empresa prestadora de serviço a pessoa jurídica cujos titulares ou sócios tenham, nos últimos 18 meses, prestado serviço a contratante na qualidade de empregado ou trabalhador sem vínculo empregatício, exceto se os referidos titulares ou sócios forem aposentados. Então, seria muito fácil, né? Vou pegar lá, tenho aqui 50 empregados, opa, vou terceirizar todo mundo. Bom, meus filhos abrem CNPJ aí e vêm prestar serviço para mim. Mas não pode, porque esse cara já era empregado da tomadora. Vai ter que esperar passar 18 meses para poder fazer isso, tá? E além disso, mesmo que passe 18 meses, vamos supor que passou 18 meses e você vai contratar aquele seu antigo empregado como pessoa jurídica. Se ele não tem outros clientes, ele cai na figura da pejotização. Então continua com o mesmo problema, com a mesma vedação. E o terceiro caso, o empregado que for demitido não poderá prestar serviços para esta mesma empresa na qualidade de empregado de empresa prestadora de serviço, antes do decurso do prazo de 18 meses contados a partir da demissão do empregado. Ora, por que foi feito isso aqui? Eu posso, eu sócio, ser sócio de duas empresas. O que eu vou fazer? Eu demito esse meu empregado, contrato ele na minha outra empresa e eu terceirizo ele através dessa minha outra empresa que eu tenho. Eu poderia fazer essa malandragem, mas aí a lei veio e vedou esse tipo de malandragem, entendeu? Pelo menos não nos 18 meses. Passou os 18 meses, você poderia fazer isso. Então, para vocês que participam de empresas que, na verdade, vêm de um grupo econômico, tem mais de uma empresa no grupo, passar 18 meses dá para vocês fazerem isso sim. Então, pega, demite o cara, contrata pela outra empresa. Ele é admitido na outra empresa, passa 18 meses, você terceiriza aquele cara através dessa segunda empresa, você pode fazer um contrato com aquela empresa. E aí aquele cara passa a ser um terceirizado seu, ao invés de um trabalhador direto, de um empregado direto. Eu tenho a empresa A e a empresa B do mesmo grupo econômico. Na empresa A eu tenho o Zé das Couves. Aí a empresa A demite o Zé das Couves, a empresa B contrata ele. Ela pode contratar, mas ele não vai poder prestar serviço para a empresa A nos próximos 18 meses. Entendeu? Eu não vou poder terceirizar ele através dessa empresa B, pelo menos nos 18 meses seguintes. Passou os 18 meses, aí sim eu posso fazer um contrato de prestação de serviço com a empresa B para que esse Zé das Couves me preste serviço como terceirizado. Ok? Bom, vamos à reforma. Antes de começar a passar, óbvio que não dá aqui para tratar de todos os pontos. Só para vocês terem uma ideia, foram mais de 200 pontos propostos para alteração só na CLT, porque na verdade a reforma trabalhista, ela não altera só a CLT, ela altera a CLT, a Lei 6.019, que é a Lei de Trabalho Temporário, que a gente já viu lá na parte de cima o que ela propõe alterar, a Lei 8.036, que é a lei do FGTS, é uma alteração pequena, mas altera. E ainda altera uma lei da Previdência, que é a Lei 8.212. Então são 4 legislações que ela altera. A principal delas é a CLT. Então, realmente, se eu fosse colocar tudo aqui, a gente ia sair daqui depois de meio-dia. Eu ficaria numa boa, não tem problema com isso. Eu já sei essa reforma de cabo a rabo, mas a gente tem tempo curto, vocês têm as tarefas de vocês, enfim. Bom, aqui só uma informação de utilidade pública. Esse PL, ele tramitou na Câmara dos Deputados com a numeração 6787 de 2016,
foi aprovado pela Câmara dos Deputados em 26 de abril. Pode passar, Lohana. E agora está tramitando no Senado Federal com a numeração PLC, ou seja, Projeto de Lei da Câmara, 38 de 2017. Então, para quem quiser acompanhar o andamento da tramitação, só entra agora no site do Senado, porque na Câmara já foi. No site do Senado, você digita PLC 38 de 2017. Bom, quando o Temer, só um históricozinho rápido. Quando o Temer mandou o projeto de lei para a Câmara, isso foi em 23 de dezembro de 2016, era um projeto de lei pequeno, tanto é que a mídia chamou de mini-reforma. Ele mexia, acho que em 5 dispositivos da CLT, salvo me engano. Só que quando chegou na Câmara, de primeira já recebeu 850 emendas dos parlamentares. Aí o relator apresentou um substitutivo, um projeto substitutivo àquele que o Michel Temer enviou, onde ele acatou algumas dessas emendas, na verdade ele acatou quase todas, ele rejeitou, acho que foram 21 das 850. Aí esse substitutivo foi para votação na comissão que estava analisando aquele PL. Na comissão recebeu mais 450 emendas. Aí ele apresentou um novo substitutivo, já aquelas 800 e poucas emendas que ele já tinha acatado, e acatou mais algumas dessas 400 e poucas. Então, um negócio que era uma mini reforma trabalhista, mexeu em quase tudo. E aí foi aprovado no plenário da Câmara na madrugada do dia 26, na verdade foi 26, na madrugada do dia 26, por 290 e poucos votos a favor, 177 contra. Então o negocinho começou pequeno, se tornou um monstro. É bom ou é ruim? Como jurista, eu acho que tem pontos ali muito positivos para ambos os lados. Se você analisa o conteúdo como um todo, na verdade são 4 alterações. A primeira, transforma em lei aquilo que já era súmulas do TST. Segunda, algumas alterações, na verdade, vai contra o que estava escrito em algumas súmulas do TST. Terceiro, tem algumas inovações. Algumas coisas que não existiam antes. E outras ele torna mais claro. Já existia na lei, mas não era especificado. Então, são 4, na verdade, as grandes alterações. Tá? Bom. Questão do negociado sobre o legislado, porque todo mundo só fala dessa parte. E isso estava no PL original que o Temer mandou. Estava pequenininho, a Câmara aumentou. É qualquer negociação? Se eu fizer uma negociação individual com o meu empregado, vai valer sobre o legislado? Tem 4 exceções que a gente vai ver depois. Mas fora essas 4 exceções, negociado sobre o legislado é negociação coletiva. Negociação coletiva é convenção ou acordo coletivo. E convenção ou acordo coletivo, conforme disposto no artigo 8º da Constituição Federal, tem que ter obrigatoriamente a participação do sindicato. Então, por isso que o PL traz uma importância tão grande para os sindicatos. Gostem vocês ou não, enfim, cada um tem uma opinião. Mas qualquer coisa que vocês querem que prevaleça sobre o legislado, se for através de acordo coletivo, vão ter que buscar o sindicato para poder negociar isso. Ok? O artigo 611-A, ele é incluído, ele não existe. Você pega a CLT, não existe esse artigo 611-A. Então, ele foi incluído nessa reforma trabalhista, ele tem 15 itens. Muitos desses itens, na verdade, a CLT ou lei esparsa já previa a possibilidade de acordo coletivo ou convenção. Na verdade, dizer isso aqui é dizer o óbvio. Isso não é novidade. A Constituição Federal, no artigo 7º, reconhece convenções e acordos coletivos com força de lei. Por que o legislador está querendo fazer isso, colocar assim tão expresso na CLT? Porque os tribunais regionais do trabalho, juízes e às vezes o próprio TST, eles tinham entendimento diferente, têm entendimento diferente. Ah, não, tem que prevalecer a norma que for mais benéfica para o empregado. Se esse acordo ou convenção coletiva não é tão benéfico quanto a lei, eu vou aplicar a lei. Porque prevalece a mentalidade de que sempre a norma mais benéfica que vai prevalecer, a norma mais benéfica para o trabalhador. Quando, na verdade, a Constituição, em momento algum, disse isso.
Ela disse, reconheço com força de lei, convenção e acordo coletivo, ponto. Então o legislador, na verdade, quando fez isso aqui, só reforçou o que já estava escrito. É um recado para os tribunais, obedeçam à lei. Então ele vem, coloca, inclui esse artigo 611-A na CLT, em que ele diz: a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, ou seja, então a lista que vai vir aqui embaixo não é taxativa. Quando eu digo entre outros, eu posso ter outros temas que sejam negociados e vão prevalecer sobre o legislado. Entre outros, dispuserem sobre, pode passar. Eu não vou ficar lendo tudo isso aqui, porque senão ele vai me matar. Chegando lá. Eu coloquei aqui só para dar alguns exemplos de coisas que a legislação já prevê atualmente a possibilidade de acordo com convenção coletiva. Então, na verdade, só disse o óbvio. Não trouxe novidade nenhuma. Vamos lá. Banco de horas. Pega lá o artigo 58, o artigo 59 da CLT, já está lá que banco de horas só pode ser instituído por acordo ou convenção coletiva. Não precisava dizer isso, já está lá. Vamos lá, outro exemplo. Programa Seguro Emprego, PSE. Essa lei aqui já diz que essa adesão só pode ser feita por meio de acordo coletivo. Não precisava estar aqui, já está na lei. Outra coisa, vamos lá, deixa eu ver aqui. Pode passar, Lohana. Troca de feriado. Já está numa súmula do TST, que é por meio de acordo ou convenção coletiva. Não precisava estar aqui. Participação nos lucros ou resultados da empresa, aqui embaixo. Tem lá a Lei 10.101 de 2000, já tem 17 anos da lei. A lei diz que PLR é através de acordo coletivo. Não precisava estar aqui. Então tem coisas aqui desse negociado sobre o legislado que já existiam. Claro, tem novidade? Tem. Volta lá atrás, Lohana. Deixa eu ver aqui. Isso aqui é uma novidade interessante para vocês da pesquisa salarial. Atualmente, o artigo 461 da CLT, ele diz que você só pode pagar salários diferentes para empregados na mesma função se você tem plano de cargos e salários homologado pelo Ministério do Trabalho. Se vocês não têm plano de cargos e salários homologado no Ministério do Trabalho, vocês não podem pagar salários diferentes, mesmo que, botei júnior, pleno e sênior. Júnior 1, 2, 3, pleno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, sênior 1, não pode. Não pode. Pelo menos por enquanto essa reforma não passar. O que essa reforma traz? A possibilidade de você fazer esse plano de cargos e salários por meio de acordo coletivo, porque é menos burocrático. Porque montar um plano de cargos e salários, você tem requisitos que o artigo 461 traz, tem uma portaria do Ministério do Trabalho de 2006 que traz requisitos que você tem que cumprir na montagem desse plano de cargos e salários, como, por exemplo, promoção de alternância por merecimento e antiguidade. Você tem que cumprir esse requisito. Você montou o seu plano, que não é uma planilhinha em Excel, é um negócio muito mais complexo do que isso. Você vai levar isso no Ministério do Trabalho, no caso na Superintendência, aqui na Avenida Presidente Antônio Carlos. O superintendente vai avaliar o seu plano de cargos e salários. Se ele estiver descumprindo alguma coisa da lei ou não estiver muito claro, vai mandar você voltar e refazer. Pelo menos eles dão essa oportunidade de você refazer. Refeito, ele viu que está ok, ele vai publicar um despacho no Diário Oficial da União, homologando o teu plano de cargos e salários. Isso é o que hoje existe. Só assim, teu plano de cargos e salários tem validade e aí você pode pagar salários diferentes. A partir do momento que a lei, que essa inovação da reforma trabalhista diz que você pode fazer plano de cargos e salários por meio de convenção ou acordo coletivo, te facilita. Olha a burocracia que você vai deixar de ter. Então isso aqui é uma coisa positiva. Entendeu? Pode passar, Lohana. Pode passar. Mas vamos lá, mas a negociação individual, ou seja, acordo individual, que não tem participação do sindicato, que é só você e o seu trabalhador, vale em algum caso sobre o legislado? A reforma trabalhista traz 4 pontos que a negociação individual vai valer sobre o legislado. Qual é? 2 tipos de banco de horas. Banco de horas que seja por 6 meses,
Então, se você vai fazer um banco de horas 6 meses, pode celebrar um acordo individual com o seu empregado, mas tem que ser por escrito. No caso, se for por um mês, pode ser tácito, não precisa ser escrito. Então, acordo individual, tácito ou escrito de banco de horas, desde que a compensação seja no mesmo mês. Então, olha como flexibiliza o banco de horas. Você já pode fazer acordos mensais ou semestrais com seus empregados, sem precisar ir até o sindicato. Sem precisar ter que negociar e tudo isso. Ou se você quer fazer um anual ou um período maior do que 6 meses, aí já vai ter que ser através de acordo ou convenção coletiva. Terceiro caso, acordo individual por escrito de jornada de 12 por 36. O que hoje prevalece? Existe uma súmula do TST, que é a súmula 444, que diz que você só pode implementar jornada de 12 por 36 por convenção coletiva ou acordo coletivo. A reforma trabalhista traz a possibilidade de você, ali na negociação individual com o seu empregado, num acordo individual. Então, esse é o terceiro caso, que a negociação individual prevalece sobre o legislado. Qual é o quarto caso? Trabalhador com nível superior e que o salário dele seja 2 vezes o maior benefício da Previdência Social, seja 2 vezes ou mais. Quanto que está hoje, esse valor é reajustado todo ano. O teto hoje da Previdência é 5.500 e pouco. Então, 2 vezes isso vai dar 11 mil quebrados. Se você tem um empregado, então, que tenha nível superior e tem um salário maior do que 11 mil e pouco, todos aqueles itens daquele artigo 611A que eu mostrei para vocês vão poder fazer por negociação individual com ele. E essa negociação individual vai prevalecer tanto sobre o legislado, quanto em relação até mesmo ao acordo coletivo que você tenha para todos os demais empregados. Alguma dúvida em relação a isso? Um exemplo, eu posso pagar bônus para ele de um acordo só individual e eu não preciso ter nada de acordo coletivo. Exatamente. É isso. Só para ele. Tá bom. Porque ele está nessa situação. Nível superior, completo, e ganha 2 vezes ou mais do que o teto da Previdência. Tá? Bom, aliás, até antes de falar sobre isso aqui, pegando no que ele falou, tem várias perguntas da pesquisa salarial que mexem com essa questão de remuneração. E você tem um salário fixo e você tem outras verbas que têm natureza salarial, como bônus, gratificação, prêmio. Tudo isso está previsto no parágrafo 1º do 457 da CLT como verbas de natureza salarial. Então, acaba criando um desincentivo. Você não vai querer pagar bônus, gratificação, prêmio, porque você vai ter que pagar encargo, vai ter que pagar a previdência sobre isso, a FGTS, vai ter reflexo nas férias, no 13º. Um dos pontos da reforma trabalhista, eu acho esse ponto muito positivo, é tirar a natureza salarial dessas verbas. Vocês poderiam pagar à vontade, sei lá, o salário base fixo. E, esse mês minha empresa produziu bastante, esse mês deu mais lucro, eu não preciso fazer um PLR. Eu posso dar uma bonificação e não vai ter natureza salarial. Então, isso é uma coisa muito positiva da reforma. Hoje, se vocês querem... Sim. Mas mantém a limitação do número de vezes que eu posso fazer isso. Ele só mantém a natureza salarial quando é uma comissão legal, instituída por lei. Se é ajustada, não vai ter mais natureza salarial, porque hoje a CLT diz que tem natureza salarial. Então acaba, o que você está falando é habitualidade, não é? Se tornar habitual. Não, não vai ter. Vocês vão poder, se essa reforma passar com esse texto que veio da Câmara, vão poder pagar essas bonificações, gratificações e por aí vai, sem ter natureza salarial. E hoje, quais são as formas que vocês têm para poder pagar? Remunerar melhor o empregado, sem ter que pagar encargos. O PLR, mas o PLR já é um pouco mais burocrático, tem que fazer por acordo coletivo, negociação, enfim. Vocês têm as cotas utilidade, que muitas das vezes essas cotas utilidade, elas até batem com benefício indireto. O que são cotas utilidade? São uma série de itens que o legislador colocou lá no parágrafo 2º do artigo 458, diz que se você dá esses itens,
não tem natureza salarial. Quais são esses itens? Plano de saúde, plano odontológico, previdência privada, vale cultura, se você dá o uniforme dele, mas isso aí é até óbvio, né? Não precisava nem colocar lá. E auxílio formação, só que é um auxílio formação mais abrangente, pode pegar todo o material escolar, não só a mensalidade da faculdade, graduação, pós-graduação, certificação, mas matrícula, se tiver que pagar livro, tudo isso. Só que muitos dessas cotas de utilidade já estão lá na convenção coletiva, na lista dos benefícios indiretos. Você pega a convenção coletiva, ela diz que você tem que dar um benefício indireto para o empregado, num valor hoje mínimo de R$ 194,00 em alguns quebradinhos, para quem tem jornada diária de 8 horas, e ela coloca uma lista de itens lá para você escolher. O que está nessa lista? Plano de saúde, que já é uma cota utilidade, plano odontológico, que também é uma cota utilidade, o auxílio formação, que também é uma cota utilidade. Mas ela traz itens que não são cota utilidade, que também não vai ter natureza salarial. Vale combustível, o vale alimentação, cesta básica. Então essa seria a única diferença entre as cotas utilidades e o benefício indireto. Mas todas essas verbas, seja benefício indireto ou cota utilidade, são verbas que você conceder, benefícios que você concedendo ao empregado não tem natureza salarial. É uma forma de você prestigiar o empregado, sem ter encargos. O outro ponto que eu trouxe é sobre a reforma trabalhista. Existem várias formas de contrato de trabalho, de contratação direta. Tem o contrato de trabalho clássico, que é o do prazo indeterminado, todo mundo conhece. Tem contrato de trabalho por prazo determinado, e aí a gente tem 4 tipos de contrato de trabalho por prazo determinado. 3 estão previstos na CLT e 1 está previsto numa lei especial que pouca gente conhece. Os da CLT é o contrato de experiência, todo mundo conhece. O outro contrato de prazo determinado da CLT é atividade, serviços transitórios na empresa, mas serviços que... O que seriam serviços transitórios na empresa? Eu tenho uma empresa de TI e quero fazer uma auditoria nela. É um serviço transitório, então eu posso contratar um empregado por prazo determinado para fazer essa auditoria. Não está ligado à minha atividade fim, é algo transitório, eu posso fazer um contrato de trabalho prazo determinado. O outro tipo que está previsto na CLT, quase nunca é usado, é atividades empresariais transitórias. Você abriu uma empresa com prazo determinado, isso existe, tá? Então, nem toda empresa ela nasce com prazo indeterminado. E o outro tipo de contrato de trabalho prazo determinado está previsto numa lei especial, que é a Lei 9601, que você pode contratar, independentemente de qual seja a atividade, pode ser para atividade permanente da empresa, desde que por meio de acordo coletivo, autorizado por meio de acordo coletivo. Então a gente já falou 2 tipos, contrato de trabalho prazo indeterminado e determinado. Eu tenho um outro tipo de contrato de trabalho que é a aprendizagem. Além disso, eu tenho o contrato de estágio, que aí é uma lei especial. São contratações diretas. E eu tenho o trabalhador autônomo, que já existia na legislação. Mas o que é inovação? O que a reforma trabalhista traz de inovação em relação a essa forma de contratação? Se você contratar hoje, enquanto essa reforma não passar, se você contrata um trabalhador autônomo de maneira frequente, contínua, isso pode ser interpretado como uma relação de emprego. Esse trabalhador pode depois entrar na justiça e tem uma probabilidade grande de ganhar a causa, exigindo que o juiz reconheça que houve uma relação empregatícia e não de trabalho autônomo. E aí você vai ter que pagar uma série de encargos e verbas. O que a reforma trabalhista traz? Ela inclui esse artigo que não existe hoje na CLT. E o que esse artigo diz? A contratação do autônomo, cumpridas por este todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, então esse trabalhador autônomo pode trabalhar só para você, não tem problema nenhum. De forma contínua ou não, então pode trabalhar só para você e de forma contínua. O que é isso? Subordinação e habitualidade. Não afasta afasta a qualidade de empregado prevista no artigo 3º desta consolidação. O que diz o artigo 3º? Habitualidade, subordinação. Então, esse cara, você pode contratar um trabalhador autônomo que vai prestar serviço para você
com exclusividade, ou seja, subordinação, e de forma contínua, com habitualidade. E não vai ser encarado como um empregado. Então, eventualmente, uma substituição da pejotização por trabalhador autônomo seria uma solução. Exatamente. Então, se o Senado manter esse texto, que foi uma das emendas, não estava no texto original do Michel Temer, vocês vão ter mais essa forma de contratação direta. O que são essas formalidades legais? O RPA, o recibo de pagamento de autônomo, é mais isso. Mas os 20%, por exemplo, do INSS, vai ser tendo obrigação da empresa, mesmo ele sendo autônomo. Isso eu não lembro. Sim, porque senão... Não tem esse encargo, não tem não. Então... É pelo RPA. Tem muitos críticos da... Isso é olha, na verdade, esses dois pontos que eu trouxe aqui são um dos pontos de maiores críticas do PL, que é o trabalho intermitente, que eu vou falar daqui a pouco, e a questão do trabalhador autônomo, porque é muito fácil se transformar todo mundo em trabalhador autônomo. Muito mais prático. Esses são os dois principais pontos de crítica. Sinceramente, o trabalhador autônomo eu acho que não vão mexer, não. Mas o trabalho intermitente, eu acho que tem algumas chances do Senado dar uma alterada assim. Porque ele está muito ilimitado. Talvez, na verdade, já tem... Na semana passada já teve uma senadora, que é a Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, que já apresentou 9 emendas no Senado. E uma delas era retirando o trabalho intermitente. Mas isso é óbvio, a oposição, o PCdoB, o PT, o pessoal da rede, vai apresentar emendas para retirar esse tipo de coisa. Os deputados desses partidos já tinham apresentado na Câmara, mas foram rejeitadas pelo relator. Vamos lá, contrato de trabalho intermitente, que é um dos pontos mais polêmicos dessa reforma. O que ele diz? Você pode contratar um empregado que não vai prestar serviço para você continuamente, só quando você acioná-lo, e você só vai pagar pelas horas que ele prestar serviço para você. E em virtude disso, ele pode ter mais de um contrato de trabalho. Pode ter um contrato de trabalho com a empresa A, com a empresa B, com a empresa C, entendeu? Então isso possibilita mais de um emprego formal ao mesmo tempo. Ele está lá na casa dele, esperando que você acione ele para trabalhar em determinado dia, numa determinada quantidade de horas que você vai determinar. Como é que é esse acionamento? Como é que a reforma trabalhista prevê isso? O empregador vai ter que entrar em contato com você 3 dias corridos de antecedência. Com você, trabalhador. Então, eu sou empresa, entrei em contato com ele aqui 3 dias antes, corridos de antecedência. Olha, fulano, eu quero que você venha aqui no dia tal, para você prestar 4 horas de trabalho para mim nesse dia. E isso vai acontecer no decorrer do mês. No final do mês, eu vou pagar pelas horas que ele efetivamente prestou. E os encargos em cima dessas horas. Essa hora não pode ser menor que o salário mínimo nacional ou menor do que um outro empregado que existe na empresa com a mesma função. Qual o prazo que você tem, você trabalhador, para me responder esse chamado? Você tem 1 dia útil para me responder se aceita ou não essa oferta de vir trabalhar em determinado dia. Aceitou a oferta, mas chegou no dia, você não pôde vir? Se você não der um justo motivo, você vai ter que pagar para mim, empregador, uma indenização que equivale a 50% das horas que eu tinha lhe acionado. Ou pode ser o inverso. Você aceitou a oferta e chegou lá no dia do empregador e o empregador não quero mais não. Eu vou ter que te pagar 50% das horas que você trabalharia naquele dia, que você foi acionado. Isso seria o trabalho intermitente. Não tem limitação de setor, pode ser qualquer setor, idade. Se você pegar, muito se falou durante as discussões da reforma, citou-se muito países como Inglaterra e Estados Unidos. Só que a nossa legislação ela não é parecida com países como Inglaterra e Estados Unidos, que são países que a gente chama de common law. O Brasil ele adota o civil law, que é uma legislação parecida com a Alemanha, Itália, Portugal. Nesses países tem trabalho intermitente, mas tem muito mais regra. Geralmente é um determinado setor, só turismo ou comércio, só pode até uma certa idade, geralmente é para jovens, para incentivar o trabalho entre os jovens. Da maneira que colocaram
no texto que foi aprovado na Câmara, pode ser para qualquer setor econômico, para qualquer atividade da empresa, qualquer época, qualquer idade. As únicas determinações legais são essas. Se você quer que o empregado trabalhe em determinado dia, aciona ele com 3 dias corridos de antecedência. Ele tem um prazo de 1 dia útil para lhe responder. Aceitou a oferta e ele não pôde ir, ou chegou no dia você, empregador, não quer mais, quem descumprir, no caso, vai pagar essa multa de 50%. E a outra exigência é que esse contrato não pode ser verbal, esse contrato de trabalho tem que ser por escrito. Fora isso, não tem mais exigência nenhuma. Está liberado para fazer. Então, por isso que é tão polêmico, entendeu? Vamos lá. Pode passar, Lohana. Acho que chegou enfim. Tem umas coisas na reforma? Tem. Claro que tem. Por exemplo, lá no artigo 477 da CLT, prevê que a rescisão do contrato de trabalho tem que ser homologada no sindicato laboral. A reforma trabalhista tira esse parágrafo do 477 que prevê essa obrigatoriedade de homologação no sindicato laboral. Altera o prazo para pagamento das verbas rescisórias. Hoje em dia você tem 10 dias no caso de aviso prévio indenizado e primeiro dia útil, o último dia subsequente no caso de aviso prévio trabalhado. Lá ele bota um prazo só, no 477, dizendo que seria 10 dias a partir do término do contrato. Término do contrato é término do aviso prévio, seja trabalhado ou indenizado. Então altera isso também. Bom, a alteração do 477, da 457 dos bônus, tudo isso eu já falei. Deixa eu ver se tem mais alguma alteração aqui que chame a atenção. São tantas. Flexibilização da jornada. Estava lá no 611. Naquele negociado sobre legislado, é o primeiro item. Vocês vão poder tratar isso através de negociação coletiva. Questão do intervalo de intrajornada, que é o intervalo para almoço, geralmente. Na verdade, é repouso ou almoço. Lá naquele 611, um daqueles itens, porque, como eu falei, não ia ficar lendo todos os itens, está esse intervalo entre a jornada. Você pode flexibilizar, e aí você só tem que ter no mínimo 30 minutos. Uma outra possibilidade. Horas extras. Mudou alguma coisa em relação a horas extras? Ele até mexe no artigo que fala das horas extras, mas não traz grande mudança. Na verdade, ele atualiza a CLT em relação à Constituição, porque a CLT ainda previa 20%, por exemplo, sendo que a Constituição fala 50%. Então, não era mais aplicada a CLT nessa parte. Então, ele faz algumas atualizações na CLT que não existia. Férias. Você pode parcelar em 3 períodos, sendo que, obrigatoriamente, um desses períodos tem que ter 14 dias e os outros 2 não pode ser menor do que 5 dias. Essa é uma alteração também interessante. Uma outra alteração que não se aplica muito a vocês, empresas de TI, é mais empresas que trabalham com obra em lugares de difícil acesso. Doutora, quando atendimento externo do horário de saída do funcionário, né? Se conta o horário que ele está em casa? Não mexe nisso. Qual é o artigo que trata sobre as exceções ao controle de jornada? É o 62 da CLT. Quais são as 2 exceções que a CLT traz hoje? Trabalhador externo, você não precisa fazer controle de jornada, e cargos de confiança. Mas essas 2 especificidades têm que estar anotadas na CTPS, para você não precisar fazer controle de jornada. Há uma alteração na reforma trabalhista nesse artigo. Ele inclui mais um inciso, mais uma possibilidade. Qual é? Teletrabalho. Então, para o caso de teletrabalho, você não precisaria fazer controle de jornada. Fora isso, em relação ao controle de jornada do trabalhador externo, não faz alterações. Entendeu? E aí tem alguns dispositivos que tratam do teletrabalho. Mas não tem nada demais em relação ao teletrabalho. Diz que, por exemplo, as condições de trabalho, fornecimento de equipamento, vai ser negociado entre empregado e trabalhador no contrato de trabalho. Diz que esse contrato de trabalho tem que ser por escrito, então não pode ser verbal. Uma coisa, talvez acho que esse seria o ponto mais interessante. Ele define como teletrabalho o que não é feito predominantemente nas dependências da empresa. Por que essa palavra predominantemente é interessante? Porque você não precisa botar um trabalhador home office todos os dias da semana. Você pode alternar. Não, ele vem 2 vezes na semana e trabalha 3 dias em casa.
predominantemente ele não trabalha na empresa nesse exemplo, então é um contrato de trabalho de teletrabalho. É só isso, ele não traz grandes regulamentações para teletrabalho, ele não mexe muito nisso. Tem muitas alterações que é na parte processual, por isso que eu não comentei aqui, ou na parte indenizatória. Ele cria vários artigos novos para tratar de indenizações por danos morais. Ele cria uma espécie de tabela. Olha, se o dano for assim assado, ou dano moral, né? Se acontecer isso, o máximo da indenização vai ser X. Então ele cria esse tipo, ele tabela o dano moral. É claro, né? Os juízes do trabalho foram muito contra isso, porque você na justiça comum, você não tem esse tabelamento. Isso fica a critério do juiz, da cabeça dele. Ah, eu acho que esse cara merece 100 mil de danos morais, o outro juiz acho que merece só R$1.000. E eles estão querendo, na esfera trabalhista, tabelar isso. Então já não ficaria mais a critério do juiz. A indenização estaria prevista na lei. As demais alterações são mais em direito processual. Alguma dúvida, gente? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Onde se encaixa? Hoje, a empresa está na situação dela também de TAC, como desse tipo. Só o seguinte, eu tenho um projeto, ok? E nesse projeto eu tenho que contratar um designer, por exemplo. Um cara que eu não tenho na minha equipe, quer contratar um designer, eu tenho um projeto de 3 meses. Hoje eu tenho dificuldade de contratar esse cara. E mesmo sendo um cara temporário, ele acaba entrando como uma terceirização regular. Nesse caso, que hoje, porque por causa da questão da atividade fim, você pode ou contratar ele por trabalhador autônomo, se essa reforma passar, ou se ele tem uma pessoa jurídica, você pode, apesar dele não ter empregado, ele vai te prestar serviço diretamente, você pode até contratar ele, desde que ele tenha outros clientes, que ele não trabalhe só para você, porque aí não é pejotização clássica, entendeu? Problema nenhum. Isso é típico em TI, né? Você contrata típico. Para fazer pedaço de coisa, fazer rotina. Se ele tiver outros clientes, não tem problema nenhum. Aí pode... O bônus, né, dessa mudança tem que ser igual para toda a empresa. Tudo você pode fazer por setor. A reforma não determina isso. Aonde a lei não cria limite, o céu é o limite. Entendeu? Se a lei não te limitou... Mas aí eu não tenho nenhum problema de bonificar algumas pessoas por um determinado trabalho e não bonificar outras. Não tem problema nenhum. Agora, o que pode ser encarado como problema, quando eu digo problema nenhum, entre aspas, se essas pessoas têm a mesma função, pode haver uma interpretação que você está pagando remuneração diferente para pessoas na mesma função. Então é bom tomar cuidado sempre quando você tiver funcionários empregados na mesma função. Tratar sempre de maneira igual.